Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Claudinha. Vou trabalhar com vocês língua portuguesa, a parte de gramática, interpretação e redação, tá? E quando se trata de redação para o vestibular da UEMASul, assim como os demais vestibulares, que nós chamamos de vestibulares tradicionais fora do eixo Enem, você tem que entender qual é a composição exigida pela banca, né? Então, no caso da UEMASul, a composição, ou seja, o tipo de texto que você vai redigir no dia da prova é um texto dissertativo argumentativo. Então, você vai apresentar aí em 25 linhas um texto dissertativo argumentativo, né? O número mínimo aí exigido pelas bancas, você tem que ter aí mais de 10 linhas. Mas claro que nós sabemos que um texto dissertativo, argumentativo, para estar dentro dos padrões, ele tem que ter aí no mínimo 25 linhas, né? E no máximo 30 linhas, tá? Então, a redação da UEMASul é de tipo, né? Dissertativo argumentativo. A redação da UEMASul, ela vale 10 pontos. Então, muitos alunos confundem porque a redação do Enem, a nota máxima é 1000, né? E na UEMASul a nota máxima é 10. Esses 10 pontos, eles são divididos aí nos critérios. O primeiro, domínio da norma culta. Você precisa dominar a língua portuguesa, a norma culta, evitar gírias, evitar coloquialismo, evitar preciosismo, arcaísmo, usar aí marcas de fala dentro do texto. Então, você tem que usar uma linguagem objetiva, clara e concisa, dentro dos padrões exigidos. Também vai ser avaliado a tipologia do texto. Se você escrever uma redação dentro da tipologia dissertativo, argumentativa, ou seja, é um texto que você vai discorrer, opinar a respeito de um ponto de vista, né, tendo como foco uma temática que geralmente é um problema social escolhido. Algumas vezes coincidem, né, do tema do problema social está inserido dentro das obras literárias. Então, você tem uma pista aí dos possíveis temas que podem ser escolhidos para trabalhar na prova, baseado nas obras, mas isso não é uma regra fixa, tá? Então, assim, os problemas sociais, vocês sabem que a literatura, ela recria, né? Ela de certa forma, ela nos leva a refletir sobre problemas sociais nas suas obras. Ela mostra aí, de certa forma, um espelho da nossa realidade. Então, dependendo da obra, se você percebe que enfatiza muito, que há um contraste entre o século XVIII e o século XXI, o século XIX e o século XXI, pode ser que seja retirado o tema de dentro do livro, né? Se o livro trata do desemprego e é um problema atual, se o texto ele trata da violência contra a mulher, da violência contra a criança. Então, você vai observar que algumas obras literárias, principalmente do realismo para cá, ele tem uma função social, os textos. Então, pode ser que saia daí, né, o tema. Igual o ano passado, e outros anos que a gente observa, que alguns temas estavam inseridos dentro da obra. Por exemplo, a questão do brincar estava inserido, discutido dentro das obras. Então, o que vai ser avaliado?
vai ser avaliada a questão da linguagem, vai ser avaliada a tipologia do seu texto, vai ser avaliado a sua argumentação, as estratégias argumentativas, se você fundamentou, se você tem realmente um repertório consistente e se você fechou o seu texto de forma coerente, se você não foi contraditório em nenhum momento. Então, você traça aí uma linha, né, argumentativa que nós chamamos de projeto estratégico de texto, que ficou muito evidente nas redações do Enem, mas o projeto estratégico de texto, ele é advindo do texto dissertativo argumentativo, porque você traça aí uma linha de raciocínio, tá? Então, você vai observar que esses critérios vão valer em média aí 2,5 pontos, certo? E aí você precisa ganhar esse ponto, saber o que é diferenciar um texto narrativo do dissertativo e assim sucessivamente, dominar os elementos de coesão. A gente observa que nos vestibulares tradicionais e na UEMA-Sul, eles têm uma preferência pelos elementos de coesão o critério para isso é muito grande, né? Nós vamos estudar isso, vamos ver mais na frente, que os elementos de coesão, eles são referenciais e sequenciais, né? No Enem a gente vê que aqui o sequencial, ele é bem exigido, os referenciais também, mas nos vestibulares, como a UEMA-Sul, eles olham muito para cá, entra aqui os pronomes, né, entre os advérbios, os substantivos, sinônimos. Se você tem aí um leque de repertório coesivo dentro do texto, são os articuladores, então isso também vai ser avaliado. Então você vai observar que a estrutura de correção, ela não muda. São os critérios básicos de todos os vestibulares, inclusive o do Enem, só que lá no Enem tem uma abertura, um detalhamento maior. Mas aqui, os mesmos critérios. Se você utilizou a linguagem culta, se você sabe escreveu e relatou seu ponto de vista dentro de uma estrutura dissertativa, argumentativa, se você usou uma linha de argumentação consistente, se você usa elementos de coesão, os articuladores, e se você concluiu o seu texto, fez o fechamento da forma que você iniciou, certo? Então, é mais ou menos isso a prova. Qual é a diferença, nós vamos ver ao longo das nossas aulas, da redação, modelo Enem, para os vestibulares tradicionais. Todo mundo sabe que a estrutura não muda, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na conclusão, você pode só fechar o texto assim como você iniciou, ou você pode propor uma solução. Nessa proposta de solução, nas redações normais, digamos assim, né, elas não precisam ter aquele detalhamento que é exigido pelo Enem, mas você precisa propor uma possível solução para o problema elencado, né, discorrido ao longo do seu texto. Mas não tem segredo. Então, nós vamos trabalhar aí os critérios ao longo das nossas aulas e modelos de redações também, de acordo com a tipologia dissertativa, argumentativa, dentro dos padrões da UEMA-Sul, ok? Então, eu espero que você fique atento, que você anote, que você estude e que, principalmente, que você entenda que para escrever um bom texto, você precisa ter leitura. Então, leiam e se posicionem diante daquilo que está sendo lido, ok? Então, um cheirinho e acompanhe aí as nossas aulas. Fiquem com Deus e tenham a certeza que se você plantar, você irá colher.